início da carreira, já tem um patrimônio aí para ser discutido agora com a família de 500 milhões de reais. Nossa! Seguinte, pessoal, vou passar aqui um trecho do Chupim. Pois é, Chupim também é cultura e depois eu passo o meu parecer sobre isso tudo. Qual é o grande lance agora disso? O grande lance é que provavelmente, por ser uma artista muito nova, apenas 26 anos, a Marília não deixou nenhum testamento, né? E quem seria o único herdeiro aí desse testamento, dessa herança, na ausência de um testamento? O Léo, o filhinho dela, né? E é aí que entra uma discussão e um acerto que a família vai ter que fazer. Porque o Léo não tem nem 2 anos ainda. Não pode administrar essa herança de 500 milhões de reais. Então, com quem ficaria esse dinheiro, Bebe? Quem iria administrar isso? A ordem natural é que o pai da criança possa ser o tutor, né? O Murilo. Ocorre que tem um problema aí na questão disso. Se tivesse um testamento, a coisa seria mais fácil. Mas como provavelmente não tem, esses 500 milhões vão precisar ser administrados pelo tutor da criança. Ocorre o seguinte, gente. O Murilo já deu uma entrevista falando que não acha legal tirar a criança agora da mãe da Marília Mendonça, porque essa criança sempre morou com a Marília mora com a mãe, estava separada dele já há cerca de 2 meses, então quer dizer, ele não acha legal tirar essa criança do convívio da mãe. Mas se a criança fica com a mãe passa a ser tutora absoluta até 2037 desses 500 milhões de reais. Agora, por uma ordem natural, se o Murilo for assumir a paternidade integral ali, de morar, de ficar com a criança, né, a tutela definitiva, esses 500 milhões passam a ser administrados pelo pai da criança, né? Então tem uma série de questões agora que estão sendo vistas, que vão precisar ser conversadas, e que essa família vai ter que entrar num consenso aí, claro, pensando sempre aí no que é o melhor para a criança, né? Você tocou num assunto tão importante, porque é o seguinte, Lobianco, as pessoas que ganham um pouco mais de grana, né, que tem um patrimônio grande aí, né, mesmo as que não têm tanto patrimônio, tem que se preocupar, tem que entender que elas não são eternas, né, Bartô? E elas podem ir de uma hora para outra, como foi a nossa Marília. Exato. A gente é vivo, a gente tá sujeito a isso a qualquer segundo. Então tem que se preocupar. Todo mundo fala, mas você vai mexer com isso antes mesmo de morrer? Precisa. Cara, principalmente o Covid. O Covid veio dar uma lição pra gente que a gente já se sentia frágil, né, Vi? Que hoje em dia com o Covid a gente se sente o dobro de fragilidade. E olha como é que é a coisa, né? Ela se protegeu totalmente do Covid, né? Porque ela só fazia live e tudo mais. Foi ela sair pra fazer o show pós-Covid. E aí aconteceu a fatalidade. Então, gente, sirva de lição. Você que tem um patrimônio, faça um testamento público, onde lá você vai determinar. Não adianta, herdeiro necessário é herdeiro necessário. Porém, você pode destinar 50% de tudo que você tem pra quem você quiser. Viu, né? mãe? Então, o que aconteceria nesse caso? Ela deveria ter feito um testamento onde direcionaria esse 50% de tudo que ela tem pra mãe dela, que a mãe dela ainda é nova, tem 50 e poucos anos, tá cuidando da criança, e os outros 50% fica pro filho, que é um herdeiro necessário, que aí é obrigatório ficar com o filho, sendo que aí pode discutir quem seria o tutor dessa criança. Se ela quisesse que a mãe dela fosse a responsável por esse dinheiro do filho também, ela colocaria também isso em inventário. Claro. Então, o inventário no testamento. Então, testamento público é muito importante, gente. Você faz um testamento público em cartório com 2 testemunhas, 2 ou 3, se eu não me engano, e aí você faz seu testamento lá, você fica com a cabeça tranquila. Pode morrer à vontade. Gente, cara, isso aí a gente nunca sabe. Hoje a gente tá vivo, amanhã a gente tem um AVC, cara. amanhã a gente tem um infarto. A gente só garante os segundos que passou. O adiante ninguém sabe. Exatamente. Bem lembrado, Lobianco, esse assunto. É bem complexo mesmo, porque, por exemplo, é o que você falou, a mãe dela é muito nova, Bebe. Agora, se esse pai resolve solicitar a guarda definitiva e ela não deixou nada em testamento pra mãe, a mãe fica sem nada. Exato. Esses 500 milhões passam a ser administrados única e exclusivamente pelo pai da criança. Mas a coisa boa é que quando a Marília foi pro show, deixou a criança com o pai, parece que ali nunca houve um conflito familiar, mas é importante sempre pensar mesmo no testamento, porque por mais que reine uma harmonia na casa, a gente aqui que trabalha com imprensa, a gente tá cansado de ver que da noite pro dia as coisas podem parar no tribunal quando envolve dinheiro muito pesado, né, gente? Quem fez isso, Lobianco, foi o Gugu. O Gugu colocou a administração de todo o bem dele para a irmã, a Aparecida Liberato. Sim. Então a Aparecida Liberato, independente de se o Gugu tem 3 filhos, quem cuida da grana é a Aparecida Liberato. Herdeiros, não adianta. Herdeiros, né? Você tem os herdeiros necessários, que é 50% do que você tem, e 50% você pode dar pra quem você quiser, né? Essa aqui é a Agnaldo Timóteo também, né? O Agnaldo Timóteo deixou isso bem. Exato. E, assim, imagina, no caso do Agnaldo, que já tá dando confusão agora, imagina se não tivesse nem o testamento, como seria pior, né? Ave Maria. Rezo aqui para a família de Marília Mendonça se entender, não entrar em discussão por causa de dinheiro, pelo amor de Deus, e, sabe, deixar a coisa menos traumático possível do que já foi o acidente em si, né? Fora não esquecer que tem uma criança no meio, Sem né, gente? dúvida O nenhuma. melhor é pra criança. Mas olha, Bebe, posso te falar? Eu acho que você vai orar em vão, porque eu acho que ali vai dar tudo certo. O pai é muito bom. Tomara, gente. Rezamos pra isso. Bom, o Deb aqui, o apresentador do programa, mandou super bem. Provavelmente ele já fez a sucessão dele, o planejamento disso tudo. Ele, inclusive, mencionou a questão dos herdeiros necessários
necessários, dos 50%, citou a questão do testamento, que é muito importante para facilitar essa questão da divisão. Enfim, show de bola. E aqui eu só vou adicionar mais alguns pontos. E antes de começar minhas ponderações, vale citar aqui que eu sinceramente não sei como está a estrutura do patrimônio dela. No vídeo também não fala, então aqui meio que a gente vai ter que fazer algumas suposições. Então aqui eu vou supor que ela tem investimentos financeiros no CPF dela, tem casa, apartamento, fazendas também no nome dela, ou seja, em resumo, tudo está sob o CPF dela. Primeiro ponto, sobre essa questão do testamento, realmente ajuda nessa questão de sucessão, no entanto, não elimina, por exemplo, o inventário. E quem sabe já passou por isso, sabe que é um processo bastante chato, burocrático, que leva às vezes anos e também pode ser bastante custoso. Até fiz uns cálculos aqui, se a gente somar o ITCMD, que varia de 2 a 8%, dependendo do estado, mais os custos de cartório, que dá uns 2%, mais os advogados para tocar esse processo, que beira lá os 6%, o total pode dar em torno de 10 a 16%. Daí, gente, vamos fazer um cálculo simples aqui. Vamos pegar os 500 milhões de reais que foi mencionado no vídeo do patrimônio dela, multiplicar por 10%, vamos ser o mais conservador, pegar a menor alíquota que eu mencionei, né, dos 10 a 16%. Isso daria em torno de 50 milhões de reais de custo de sucessão. E isso sem contar o tempo e o emocional desse processo todo. Daí você pode estar se perguntando, mas o que ela poderia fazer? O ponto aqui é o seguinte, quando você já tem um certo patrimônio, você pode pensar em algumas estruturas que são mais eficientes do ponto de vista tributário no processo de sucessão. Por exemplo, na questão dos imóveis, existe a possibilidade de se ter uma holding, uma empresa que acaba sendo dona desses imóveis. Não sei se a Maria Mendonça tem imóveis para alugar, receber renda disso, mas além de você pagar metade do imposto que você pagaria na pessoa física, o imposto de sucessão também pode ser menor. Isso porque existe a possibilidade de fazer uma doação com reserva de usufruto. Ou seja, ela consegue doar em vida as cotas dessa holding para seu filho, por exemplo. E nisso ela até consegue antecipar o pagamento do TCMD, que digamos que no futuro pode ser até que aumente esse imposto. No nosso país a gente nunca sabe o que pode acontecer. E ela poderá continuar com os plenos poderes de decisão, inclusive de receber os dividendos dessa holding. E por isso que tem esse nome específico, que é doação com reserva de usufruto. E o grande pulo do gato nessa questão toda é que, como você já fez a doação em vida, essa holding com todos os imóveis não entra em inventário. E aí não vai precisar pagar aqueles custos altíssimos dos advogados, do cartório, que podem chegar até 8%. E isso não estou colocando na conta aqui a questão do tempo nem da dor de cabeça desse processo do inventário. Para a questão dos investimentos financeiros, no patamar que ela já chegou, ela poderia criar um fundo exclusivo fechado. Seria um fundo de investimento só dela, um CNPJ específico, em que ela colocaria todos os investimentos, ou quase todos, tiraria os isentos, tiraria o dinheiro de liquidez que ela utiliza no dia a dia, mas grande parte do patrimônio financeiro estaria dentro desse fundo. Além de N vantagens tributárias, não vou entrar no detalhe aqui, isso dá um tema para um outro vídeo, mas também tem a questão de poder fazer a doação com reserva de usufruto, que nem eu mencionei na holding. E como ela tem cerca de 500 milhões de patrimônio, acho que ter uma parcela fora do país poderia fazer total sentido. Só que, obviamente, não seria na pessoa física, mas sim teria uma empresa ou uma offshore. Até porque o imposto de sucessão lá nos Estados Unidos pode chegar até 40%. Ou seja, se eu colocar, sei lá, cerca de 25% lá fora, que daria, sei lá, em torno de 125 milhões de reais, uns 40% disso daria cerca de uns 50 milhões só de custo que você vai deixar para o governo lá dos Estados Unidos. Já com a offshore, por se tratar de uma empresa, ela não morre, né? Quem vai mudar são os sócios. E isso você consegue fazer um testamento lá fora, bem parecido com o testamento aqui que a gente faz no nosso país, ou uma joint tenancy ou até mesmo uma trust. O quanto você vai economizar nesse processo de sucessão é absurdo. Não é à toa que o Paulo Guedes esses dias justificou a criação da sua offshore. Por razões sucessórias, se você quiser investir alguma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, você comprar empresa nos Estados Unidos, comprar ações de uma empresa, for para a Bolsa Americana e comprar ações de uma empresa nos Estados Unidos. Se você tiver uma conta em nome da pessoa física, se você falecer, 46, 47% é expropriado pelo governo americano. E mesmo que você seja estrangeiro, se você fizer um investimento lá, tendo uma conta na pessoa física, todo o seu trabalho de vida, em vez de você deixar para um herdeiro ou para alguém, para algum familiar, vira imposto sobre herança e é apropriado pelo governo americano. Então, o melhor é usar um offshore. Bom, uma coisa que eu lembrei agora, que também é bastante importante,
Lembra daquele suposto custo de inventário de 50 milhões de reais? Será que os herdeiros possuem esse patrimônio, essa liquidez para arcar com esse custo logo de cara? E aí, para isso, temos algumas soluções. Previdência privada, que não entra no inventário, e os herdeiros recebem o valor em menos de 30 dias. Uma coisa interessante é que na previdência privada você consegue escolher os beneficiários. Lembrando, claro, que tem que respeitar aqueles 50% dos herdeiros necessários. A outra alternativa seria o seguro de vida, em que os beneficiários também receberiam o valor em poucos dias. E aí já teria uma liquidez para poder arcar com o custo do inventário. Lembrando que a ideia é que quando ocorrer a morte, é que grande parte do patrimônio já não esteja no nome da pessoa. Então, grande resumo da ópera, a grande lição desse vídeo é: tudo que você puder doar em vida, doe. Isso vai te economizar muito dinheiro, tempo e estresse. Na verdade, para você não, né? Mas para os seus herdeiros. E fique tranquilo, porque você vai continuar tendo os plenos poderes desse seu patrimônio. Sei que muita gente fica preocupada: se eu brigar com meus filhos, ou então meu filho casou, será que a mulher vai ter direito a acesso a esse patrimônio? Ou então meu filho empreendeu, tá cheio de dívidas, será que os bens estão correndo esse risco? Nesses casos pode ficar tranquilo, desde que você coloque algumas cláusulas nessa doação, nesse contrato, que falam que esses bens vão ser incomunicáveis, inalienáveis, impenhoráveis. Inclusive dá para colocar uma cláusula até de reversão, que às vezes pinta um cenário, batendo na madeira aqui, dos filhos morrerem antes dos pais, e aí dá para reverter e esse patrimônio voltar para os pais. Então, para fechar esse vídeo aqui, uma coisa muito importante é que quando a gente pensa em sucessão, não é simplesmente pensar em números de quanto que a gente paga menos imposto. Claro que isso é super relevante, mas também pensar em atender todos os desejos e necessidades de toda a família. E aí cada família tem seus desejos, necessidades diferentes, estruturas. Tem gente que tem filho que é super sério, planejado, que sabe que não vai fazer besteira com dinheiro e pode fazer a doação em vida sem nenhum problema. Já tem filho que a gente sabe que já é meio sem noção, que gasta mais do que deveria. Talvez valha a pena criar algumas metas, isso dá para colocar no contrato, de falar: chegou na meta X, fez tal coisa, você ganha tanto. Fez Y, beleza, ganha mais X, e assim por diante. E claro, também tem alguns casos quando é menor de idade, que nem o filho da Mendonça, que sei lá, tem 2 anos, mas ele quem vai cuidar do dinheiro. Então é bacana saber também quem que vai ser a pessoa responsável que vai estar lá administrando isso tudo até o filho completar, sei lá, os 18 anos, para poder já ter acesso a isso. Então veja que cada sucessão é única, com N particularidades, e por isso que eu falo que é muito importante você ter um advogado de confiança especializado no tema para tocar junto com você isso, te apresentar o que pode, o que não pode, fazer um planejamento totalmente tailor-made que atenda a seus objetivos e necessidades, beleza? Então é isso, se você gostou, clica no botão do like aí, que isso ajuda a compartilhar para mais pessoas. Tem alguma dúvida, coloca nos comentários. E se quer ver mais vídeos como esse, também estou aberto aqui. Se souber de alguma pessoa famosa ou algo do tipo, só escrever que daí eu tento obter informações e fazer um outro vídeo como esse. Beleza? Muito obrigado pela atenção, valeu, até mais.